Olá, eu sou o Bruno, psicólogo, pesquisador, professor de artes meditativas. Eu não sei quem é você que está aí assistindo nesse momento, mas eu fico muito feliz pelo seu interesse na arte da meditação. Não sei se você está pretendendo começar ou só se aprofundar nessa arte, mas sinto que esse vídeo pode ajudar e, em especial, pode te inspirar. E inspiração, motivação, para mim, é uma das chaves mais importantes para quem quer trilhar esse caminho, que é um caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento dos nossos potenciais, né, enquanto seres humanos. Para mim é disso que se trata quando a gente fala de meditação. E aí, então, a proposta desse vídeo é tentar responder essa pergunta. Mas afinal, o que a meditação pode fazer pela gente, né? O que ela traz de bom? Quais são os benefícios, os efeitos? E, bom, antes de começar, eu quero só dizer que eu tenho um pouquinho de pé atrás com essa visão muito utilitarista da meditação, como se fosse uma técnica para produzir esses e aqueles resultados. Eu, pessoalmente, sinto a meditação mais como uma arte do que simplesmente uma técnica. E como arte, ela tem um valor em si mesma. Mas, por outro lado, claro, existem benefícios muito evidentes, inclusive que vêm sendo demonstrados aí pela pesquisa científica das últimas décadas, uma pesquisa da qual eu participo ativamente como psicólogo. E então é isso, eu queria falar desses que eu considero os 11 principais benefícios dessa arte da meditação na sua diversidade de práticas. E espero que isso ajude a reforçar um pouco aí a sua inspiração, a sua motivação para começar a praticar ou para se aprofundar na sua prática. Você já percebeu que a gente pensa quase o tempo todo normalmente? Mesmo não gostando dos pensamentos, mesmo não querendo pensar, mesmo quando a gente já está cansado de pensar sobre os mesmos assuntos, problemas, dramas, a mente raramente se cala. E assim, essa mente pensante é uma ferramenta magnífica, mas em um estado de desequilíbrio, a gente se torna meio que escravo da ferramenta. E meditar é, em grande parte, poder aprender a observar essa mente, as histórias que ela conta, sem necessariamente se perder nela. É poder perceber o vai e vem dos pensamentos, sem necessariamente se deixar arrastar por todos eles. E aí a mente começa a funcionar mais a seu favor, menos contra você, sem consumir tanto a sua atenção, a sua energia constantemente. E na prática isso significa mais paz, mais presença a cada passo do caminho. Presença, aliás, é uma palavra-chave que eu uso bastante, que é essa consciência enraizada no aqui e agora, no momento presente, que pode ser de fato um presente, se você estiver realmente presente. Quantos presentes, né? Bom, a nossa relação com o tempo é bastante complexa, né? E aí, entre infinitas combinações de memória, imaginação, passado, futuro, a gente passa grande parte do nosso tempo desatentos ao único tempo que de fato existe, que é esse momento. E esse momento, o momento presente, o agora, na sua simplicidade, é portal para para um estado de consciência mais amplo, mais profundo, que é também muito claro, muito tranquilo, permeado por essa qualidade de clareza, de tranquilidade. E um dos benefícios mais evidentes da meditação é justamente trazer a gente de volta, entre aspas, para esse momento presente do qual a gente nunca sai realmente. E
Isso, inclusive, ajuda muito a gente a se relacionar melhor com o próprio passado e o futuro. Uma das coisas que a gente percebe no nosso processo de amadurecimento pessoal, de autoconhecimento, à medida que a gente vai se aprofundando, que é uma coisa que surpreende à primeira vista e incomoda bastante até, é o quanto do nosso sofrimento é causado por nós mesmos. Em grande parte é isso que acontece, sim. E por quê? Porque nós somos condicionados para criar conflito e sofrimento. A nossa sociedade valoriza muito uma certa forma de inteligência e muito pouco outras inteligências mais sutis que são simplesmente fundamentais. Por exemplo, a inteligência emocional. E inteligência emocional é fundamental, é simplesmente uma prioridade se você almeja viver e conviver em paz, ser feliz, desfrutar, celebrar a sua vida. Nosso trabalho, os nossos relacionamentos, tudo depende da gente ser capaz de aprender a amadurecer emocionalmente, e não só intelectualmente. E meditação é uma chave também para desenvolver essa inteligência emocional. Ela te ajuda a perceber e equilibrar os seus próprios sentimentos, seus estados de ânimo, seu humor. E na prática isso significa o quê? Menos sofrimento, menos drama, menos conflitos desnecessários. Significa você poder desfrutar, celebrar mais a vida. E aí todos os efeitos benéficos da meditação que normalmente a gente vê no tratamento da ansiedade, do estresse, da depressão ou na prevenção desses transtornos que vêm se tornando cada vez mais presentes, né? Eles derivam daí, fundamentalmente, de um amadurecimento, de um desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Enfim, a meditar ajuda tanto com a ansiedade, com a depressão, com o estresse, fundamentalmente porque ajuda a gente a se conhecer melhor e isso é o que permite a gente se curar e promover mais saúde no nível emocional, mental. A meditação é uma arte solitária, por um lado, né? Mas tem um paradoxo bonito, porque quando você se conecta mais consigo mesmo, você se conecta melhor com os outros também. Ou seja, silenciar ajuda a gente a falar, expressar, comunicar melhor. A arte do silêncio ajuda a gente a viver a vida como a arte do encontro. Sim, meditar permite a gente perceber melhor não só a nós mesmos, como aos outros que convivem com a gente também. Permite desenvolver mais sensibilidade, mais empatia e com isso é muito mais fácil para você de criar conexões mais verdadeiras e mais duradouras com os outros seres. Você diria que você é uma pessoa distraída? Presta bem atenção antes de responder, porque a maioria de nós precisa dizer que sim, em algum grau. E muita gente que diria que não, talvez só não esteja prestando muita atenção, de fato. Experimenta observar só a sua respiração durante, sei lá, 2, 3 minutos. Não é muito tempo, né? Observar a respiração durante 2 ou 3 minutos, é fácil. Não, para a maioria de nós é muito difícil. E isso é compreensível. A desatenção é muito comum na nossa sociedade. Dificuldade de concentração é muito comum. Porque a gente vive no meio de uma quantidade muito grande de estímulos. Tudo acontece muito rápido, um ritmo desnorteante. Então, isso tem um efeito muito grande sobre a nossa atenção. Mas a boa notícia é que, como qualquer habilidade, a atenção, a concentração podem ser desenvolvidas também pela prática. E, na boa, eu não conheço nenhuma maneira melhor de desenvolver atenção e concentração do que a meditação.
Você já se sentiu alguma vez atropelado pelo tempo, sentindo que o dia deveria ter mais horas? Ou então frustrado por trabalhar durante várias horas a fio e produzir, no fim das contas, muito menos do que você gostaria? Ou deixando para depois, infinitamente para depois, tarefas importantes, procrastinando? Enfim, eu passei por tudo isso e essa experiência despertou em mim um interesse por essa tal da produtividade, né? Mas produtividade, a meu ver, é a arte de se organizar no tempo e no espaço com seus recursos para poder fazer mais com menos esforço. E aí, em meio a tantas técnicas, discursos motivacionais e agendas, planilhas de administração do tempo, muitas vezes os especialistas esquecem o que é mais importante, que não é só uma questão de organização, de disciplina, força de vontade. Ser mais produtivo, a meu ver, depende sobretudo de autoconhecimento, de desenvolvimento dos nossos potenciais cognitivos. Pensa bem, as maiores inimigas da produtividade são mentais. Insegurança, ansiedade, procrastinação, o estresse, né, o cansaço mental, a falta de atenção, de concentração. E, claro, meditar te ajuda em tudo isso. Te ajuda a estar presente em cada passo, a fazer o que você precisa fazer sem se apressar, mas também sem se atrasar. Ajuda a manter a mente tranquila em meio aos desafios do dia a dia, né? Fazer o que você precisa fazer sem tanto esforço, sem tanto estresse ao longo do caminho. Enfim, e aí a gente tem uma produtividade que eu chamo de produtividade zen, porque é mais leve, mais suave, é diferente disso que se vende muito por aí, que você tem que se esforçar e se empenhar muito. Claro que esforço é importante, mas calma. A gente pode fazer tudo o que a gente precisa fazer, mas sem perder o equilíbrio no meio disso daí, sem perder o nosso equilíbrio emocional. Criar é o impulso fundamental da própria natureza. Ou seja, a criatividade é uma qualidade de todos nós. Mas às vezes a gente fala como se não, como se fosse exclusivo de algumas pessoas, né? Como se você já nascesse criativo ou não criativo. Não é assim, não. Criatividade é uma capacidade natural que pode ser cultivada. Também pode ser cultivada pela prática. E aí, quando a gente medita, o que acontece? O nosso olhar, o nosso sentir se ampliam, se aprofundam. E essa sensibilidade alimenta muito a criatividade. E além disso, acontece também uma associação melhor entre as ideias, as informações na nossa mente. E isso na prática se reflete em mais insights no seu dia a dia, em pensamentos mais claros, mais precisos. Enfim, meditar é deixar a mente respirar um pouco, né? E isso é muito importante para a fogueira da criatividade estar sempre acesa. Você precisa arejar um pouco isso às vezes. Uma das questões que me interessam muito como pesquisador, como professor, é a da aprendizagem, né? Como que a gente pode aprender mais rapidamente, com mais profundidade, melhor? E aí a resposta, ou uma das respostas mais completas para mim é estar por inteiro no processo de aprendizado. É abraçar integralmente o que você quer aprender, abraçar em mente, coração, corpo, seja um novo idioma, um método de trabalho, uma arte que você quer aprender. E meditar fortalece cada uma dessas bases de uma aprendizagem mais plena, que são a percepção, a razão, a emoção. Por exemplo, despertando a nossa sensibilidade permite a gente estar mais aberto para as novas informações, assim como evitar as distrações, focar melhor.
Por outro lado, como eu já falei, meditar fortalece muito a associação de ideias e informações, favorece a criação de novas sinapses no cérebro. E isso ajuda bastante na aprendizagem, ajuda a gente a ligar os pontos, a montar os quebra-cabeças, digamos. E além disso, como eu já falei também, a meditação ajuda muito no nosso equilíbrio emocional. E muitas vezes a dificuldade de aprender tem raízes em questões emocionais abertas. Ansiedade, insegurança, alguma resistência interna herdada aí das escolas da vida. Enfim, aí quando você olha para essas questões e trabalha com elas conscientemente, aprender se torna muito mais fluido, muito mais fácil. Meditar te torna mais saudável não só na mente, mas no corpo também. Décadas de pesquisa científica vem confirmando cada vez mais isso, né? Confirmando o potencial das práticas meditativas para prevenir e tratar doenças, para promover mais saúde, mais vitalidade no nível do corpo também. Então, se você almeja isso, uma vida com mais saúde, mais vitalidade, eu espero que sim você almeje, porque isso facilita bastante as coisas. O silêncio, o equilíbrio emocional precisam estar incluídos no seu dia a dia, tanto quanto bons alimentos, exercícios, ar puro, água. E aí, assim, alguns benefícios da meditação vêm diretamente de processos físicos, né? Você respirar um pouco mais lentamente, mais profundidade, diminuir o ritmo metabólico. Tudo isso tem um efeito sobre a nossa saúde. Mas, mais uma vez, a meu ver, o mais importante é o aprofundamento do autoconhecimento, é o nosso amadurecimento emocional, pessoal. Porque, como as pesquisas também vêm demonstrando muito claramente, grande parte dos processos de adoecimento tem raízes psicológicas, tem raízes emocionais profundas. Então, meditação é uma forma de promover saúde integralmente, mente e corpo. Bom, e para fechar essa lista com chave de ouro, eu queria falar um pouco mais explicitamente da contribuição que a meditação pode oferecer, não só nesse nível individual, mas também no nível social. Até porque, na verdade, não existe essa dissociação. E aí, assim, depois de milênios de história humana, né, em plena era da informação, com toda a nossa ciência e tecnologia, é triste perceber que a gente ainda vive sob as sombras da violência, da miséria, da destruição da natureza. Então, o ser humano é como se fosse um gênio louco, né? A gente tem uma parcela de genialidade que é evidente e uma parcela de loucura que é muito evidente também. Mas existem bons motivos para a esperança, né? Muitos movimentos criativos e curativos vêm surgindo aí nos últimos tempos como respostas a essas ameaças todas que a gente enfrenta enquanto sociedade, enquanto humanidade. E, a meu ver, a meditação, a disseminação das práticas meditativas tem aí um papel fundamental. É como aquele velho clichê, né? A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. É clichê, mas é profundamente verdadeiro. Na medida em que eu me conheço melhor, me curo, na medida em que eu desenvolvo minhas inteligências mais sutis, amadureço, em que eu me torno mais criativo, mais produtivo, essa é uma contribuição muito concreta que eu ofereço para a sociedade, para a humanidade como um todo. Enfim, a consciência, que é essa obra-prima da evolução da vida na Terra, é ainda uma obra em andamento, né? E como uma planta que persegue a luz do sol para poder crescer, a consciência também busca se realizar plenamente. E isso está acontecendo aqui e agora. Você consegue sentir isso acontecendo aqui e agora? Através de você, inclusive? Bom, é isso então. Esses, a meu ver, são os 10 principais benefícios da meditação. Lá no início eu falei que seriam 11, mas na verdade foram 10. Peço perdão por esse pequeno lapso, eu preciso meditar mais, faltou atenção. E, bom, de qualquer forma, se serviu para te inspirar um pouco mais, reforçar a sua motivação para
praticar ou aprofundar a sua prática, eu já me sinto feliz e agradeço aí pela atenção. Então até um próximo e-mail, um próximo vídeo. Um abraço.